Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 3. Primeiro João capítulo 3, nós iremos meditar nesta noite do versículo 19 ao versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção do Senhor. Senhor soberano, nós somos tão pequenos, tão insignificantes diante da Tua palavra. Nós temos muitas vezes nos comportado de um modo que não agrada o Senhor. Como foi dito aqui, nós temos percebido o quão difícil tem sido amar os nossos irmãos como o Senhor nos amou. E a Tua palavra nos mostra que a morte de Cristo na cruz, ela não só trouxe salvação para nós, mas trouxe o parâmetro da vida dos servos do Senhor. Tua palavra nos diz que assim como o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos, a nossa vida pelos nossos irmãos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Trabalha o nosso coração, muda o nosso caráter, muda a nossa forma de ver as coisas. Ó Deus, nos ajuda, porque nós sabemos quem somos. Nós sabemos que precisamos melhorar, nós sabemos que precisamos mudar. E muitas vezes nós preferimos a indiferença do que confrontar a nós mesmos diante da Tua lei. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a pregar a Tua palavra para agradar o Teu nome, ao passo que sou afetado por ela também. Me ajuda. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Como foi dito na oração do nosso irmão, nós temos percebido que amar uns aos outros não é fácil. Nós temos percebido que o amor que nós devemos uns aos outros não é um amor segundo aquilo que nós achamos correto, aquilo que nós achamos que devemos dar aos nossos irmãos, mas segundo aquilo que Cristo fez por nós. Nós temos percebido sim o quão difícil é nós amarmos pecadores como nós. E eu creio que diante da palavra qual nós estamos expostos aqui, nós temos um pouquinho mais a dimensão do que foi o amor de Deus por nós, em amar incondicionalmente pecadores como eu e você. Não é fácil. É mais fácil, na verdade, nós optarmos pela indiferença. É mais fácil nós nos afastarmos, mantermos a política da boa vizinhança.
mas o Senhor nos colocou aqui para sermos unidos de alma. E como é difícil, porque nós estamos num processo de santificação, nós estamos num processo de mudança. Não é fácil, não é mesmo. Mas o Senhor tem sido misericordioso conosco. O Senhor tem cuidado de nós. Nós percebemos que João ele voltou a fazer os seus testes. E do versículo 11 até o versículo 18, ele vai fazer o teste do amor, ou o teste social. Onde ele vai, mais uma vez, salientar que os verdadeiros filhos de Deus, eles amam uns aos outros. E aí ele vai utilizar o exemplo de Caim, como alguém que odiou seu irmão a ponto de matar o seu irmão. E ele vai aplicar isso dizendo que nós não precisamos matar os nossos irmãos fisicamente para sermos assassinos. Nós só precisamos odiar o nosso irmão. E nós temos aprendido que esse ódio ao irmão não é necessariamente uma ação ativa contra ele, mas pode ser uma ação de indiferença. Eu não quero contato. Sabe aquela coisa? Pastor, eu não tenho dificuldade com determinado irmão, só não quero conversa com ele. Nós temos aprendido que isso é o ódio, porque não é esse amor que o nosso Deus tem por cada um de nós. E aí ele vai não só ficar no exemplo de Caim, mas ele vem para o exemplo de Cristo, no verso 16. E aí ele fala: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Na morte de Cristo nós temos não só a redenção da nossa alma, nós temos aquilo que já temos dito em algumas oportunidades, nós temos o parâmetro do que deve ser a nossa vida. Nossa vida deve ser uma vida de morte. Deus nos chamou para a morte. E é quando nós perdemos a nossa vida, quando nós vivemos para o reino de Deus, que nós, enfim, encontramos a verdadeira vida. Não é aquilo que o Senhor Jesus diz? Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. E ele fala isso dentro de um contexto onde ele convida os discípulos. Ele fala que aqueles que querem seguir a ele devem negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, enfim, e segui-lo. Nós temos aprendido isso também. Mas o que é interessante é que João, ele agora abre um parêntese, mais uma vez, como nós vimos em outras oportunidades, os parênteses que João abre para falar especificamente, como um pastor que busca falar especificamente ao coração das suas ovelhas. Ele, do verso 19 ao verso 24, ele vai falar acerca da certeza de salvação. E eu acredito que você, em algum momento da sua vida, na sua caminhada cristã, você já chegou a fazer a seguinte pergunta para si mesmo: será que eu sou salvo? Será que já aconteceu isso com você, de repente você acordar determinado dia, e ainda que o sol esteja brilhando, parece que ele não está brilhando daquela forma, porque você encontra-se de repente desesperado e se perguntando: será que eu sou salvo? Será que de fato Deus me ama? Será que Deus, apesar dos pensamentos que muitas vezes eu alimento, apesar dos pecados que tenazmente me assediam e que busco lutar contra eles, e muitas vezes sendo derrotado por eles, porque o meu coração tende a desejá-los, será que Deus me ama mesmo assim? Será que eu sou salvo? É sobre essa questão que esse texto fala. Esse texto fala de certeza de salvação. Só que essa certeza de salvação, ela não está baseada no subjetivismo do seu coração e do meu, ou seja, não está baseada no fato de que você acorda um dia e você simplesmente acredita que você é salvo. Está baseada em algo que você faz, ou que deveria fazer. E é exatamente essa atitude que nós temos, ou deveríamos ter. Sim, se somos filhos de Deus, nós temos. É exatamente essa atitude que traz certeza de salvação para mim e para você. E aí eu quero convidar você a refletir sobre os benefícios do amor ao próximo, sobre os verdadeiros cristãos. O primeiro benefício que nós observamos aqui, sim, porque o texto que nós temos diante de nós, do verso 19 ao verso 24, ele está intimamente ligado com a perícope anterior, ou seja, o parágrafo anterior, que vai do verso 11 ao verso 18, só um parêntese aqui. Eu lembro quando o presbítero Sandro estava pregando domingo,
e ele falou acerca de perícope, e eu ouvi algumas vozes que perguntavam o que é perícope. Só por uma questão, acho que você já deve ter ouvido falar disso, com certeza, mas só a título de informação, você vai olhar o verso 11 aí na sua Bíblia, e você vai perceber que o P está em negrito. E aí quando você vai para o verso 13, você vai perceber que o I está em negrito. Do 11 até esse versículo 13, nós temos aqui aquilo que chamamos de perícope. É claro que isso não é uma questão, como é que podemos dizer, absoluta, porque existe o texto original. Mas quase sempre é dessa forma que está separado, ele separa por assuntos. Ok? Então isso é perícope. Então nós iremos refletir hoje sobre os benefícios do amor ao próximo, sobre os verdadeiros cristãos. E o primeiro benefício que nós temos ao amarmos os nossos irmãos é que nós gozamos de certeza e de salvação. Esse é o primeiro benefício. Olha aí o verso 19 ao verso 21. Diz o texto: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. É interessante essa colocação de João, porque muito provavelmente os seus leitores, eles estavam diante dos testes que João, logicamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, estava traçando para eles. Muito provavelmente os leitores se encontravam desesperados, talvez como nós, se perguntando: mas Senhor, será que nós somos salvos? Nós não atingiremos esse padrão. Nós temos lutado, nós temos buscado, nós temos agendado conversas, momentos para resolver nossos relacionamentos, mas quando a gente pensa que o negócio vai, não vai, Senhor. O coração às vezes continua duro, continua indiferente. E pelo menos na minha vida é isso que eu tenho percebido. E não é fácil, irmãos, nós nos depararmos com essa questão. E sim, nós somos levados a nos perguntar se de fato nós somos salvos. Se Deus exige que nós venhamos amar o nosso irmão de maneira incondicional e nós não temos feito isso, cabe sim um questionamento. Será que eu sou salvo? E não um sentimento de indiferença, um sentimento do tipo: não, eu pouco me importo. Se nós temos essa postura, nós estamos evidenciando que de fato nós não conhecemos o Senhor. O verso 19, em especial, ele vai iniciar dizendo: e nisto conheceremos que somos da verdade. Nisto o quê? Olhe para o verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, e aí ele vai exemplificar. Como é que eu devo demonstrar amor pelo meu irmão? Ele vai explicar. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí ele entra: e nisto conheceremos que somos da verdade. Se nós demonstramos amor misericordioso pelos nossos irmãos, aí sim nós podemos ter convicção de que somos salvos. Ainda que a nossa consciência em determinados momentos venha nos acusar, mas nós temos demonstrado esse amor pelos nossos irmãos, em alguma medida. Nós temos demonstrado misericórdia aos nossos irmãos que necessitam. E não é fácil nós demonstrarmos misericórdia aos nossos irmãos, porque isso vai muitas vezes implicar em uma mudança de agenda. De repente você planejou algo para a semana, e você, de repente, é alguém metódico que não aceita com que nada saia daquilo que você planejou. Só que nós não nos pertencemos. A nossa agenda, ela está nas mãos do Senhor. E pode ser que alguém, de repente, chegue na minha casa, na quarta-feira à noite, às 10 horas, quando eu quero assistir aquele jogo da Libertadores, batendo na minha porta, chorando e dizendo: pastor, eu preciso conversar com você. E aí eu tenho que abrir mão daquilo, aquilo que eu gosto, para atender o irmão. Obra de misericórdia. É fácil? Você pode achar: não, mas isso é fácil. Sim, eu apenas utilizei isso para ilustrar tantas outras coisas.
questões que nós fazemos, nós conheceremos que de fato nós somos da verdade, que nós somos filhos de Deus, se o nosso amor pelo nosso irmão for um amor ativo, não um amor de palavra, mas um amor demonstrado, um amor que de fato reflete o amor de Deus. Ninguém pode ter convicção de salvação se não tem demonstrado amor pelo seu irmão. O convencimento de que verdadeiramente somos de Cristo, salvos pela graça soberana de Deus, virá quando percebermos que amamos nossos irmãos demonstrando generosidade. É exatamente o que o texto vai dizer para nós. Os falsos pregadores daqueles dias estavam disseminando entre as igrejas da Ásia que eles possuíam um conhecimento secreto de Cristo, conforme foi dito até no domingo passado, que ia além dos apóstolos. Eles diziam que tinham uma revelação especial. João combate esse falso cristianismo, esse falso ensino, chamando a atenção de seus leitores para o fato de que os verdadeiros cristãos amam os seus irmãos e não estão ali para tirar proveito dos mesmos. Era comum naqueles dias os falsos profetas se hospedarem na casa de crentes de fato, e ficavam ali se aproveitando daqueles irmãos. É por isso que João vai dizer, em 2 João, quando chegar alguém pregando uma doutrina diferente, nem receba, nem dê as boas-vindas. Então, esse amor que o Senhor cobra de nós é um amor abnegado. E a consequência desse amor não é simplesmente que nós fazemos isso para parecermos diante dos homens ou para parecermos piedosos diante das pessoas. O fruto do verdadeiro amor para com o irmão é certeza de salvação, segurança. E às vezes a gente está baseando a nossa segurança de salvação, de repente, naquilo que nós julgamos crer ou saber. E o conhecimento de fato é importante. Mas um conhecimento desvinculado de uma atitude, isso traz condenação de fato para a igreja. Condenação para aqueles que pensam que são cristãos. O texto continua. E ele fala no verso 19: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Amar de fato e de verdade não somente nos assegura que somos de Deus, como também nos tranquiliza diante dele. João não está ensinando aqui para nós que há um relacionamento aqui de barganha, eu preciso fazer para ficar tranquilo. Não, isso é algo inerente sobre aqueles que nasceram de novo. É claro que nós não iremos amar de maneira perfeita, mas se você não tem amado o seu irmão de maneira perfeita, com certeza você não tem conseguido dormir direito. Porque você é um cristão, um servo de Deus. E você almeja glorificar a Deus, você almeja agradar o Senhor. O texto fala que nós não só, ao amarmos os nossos irmãos, não só saberemos que somos cristãos, como isso vai trazer tranquilidade. E a palavra aqui, tranquilidade, tranquilizaremos, significa persuadir. Ou seja, nós não teremos motivos para acreditarmos que nós não somos de fato filhos de Deus. Porque quando nós fazemos um retrospecto na nossa vida, ainda que os nossos pecados, eles tentam, de fato, embaçar a nossa visão acerca do Senhor, nós fazemos uma retrospectiva. Eu não estou aqui falando de obras para ganhar a salvação, mas de obras como um efeito da salvação do Senhor. Nós não teremos motivos. É como se nós, a ideia aqui do texto, é como se nós, em determinado momento da nossa vida, quando de repente bate aquela dúvida, será que eu sou salvo? É como se nós estivéssemos, Senhor, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não sou ninguém. Mas eu sei que o Senhor tem me capacitado a amar misericordiosamente os meus irmãos. E isso traz tranquilidade ao meu coração nesse momento. É como se você falasse com você mesmo. E às vezes a gente acha isso, que coisa paranoica, né? Nós vemos Davi fazendo isso. Essa atitude de confrontação em relação à própria alma não é algo incomum nas Escrituras. Vá lá para Salmo 42, versículo 5.
Salmo 42, versículo 5, porque estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E ele vai repetir a mesma coisa no versículo 11 do capítulo 42. E ele vai dizer a mesma coisa no capítulo 43, verso 5. Quantas vezes nós não precisamos, muitas vezes, relembrar verdades bíblicas que nós defendemos? Ou será que é só eu que de repente paro durante a semana para refletir sobre algumas coisas que eu até prego e falo e oro ao Senhor pedindo para que aquilo seja realidade na minha vida? Mas e se o coração nos acusar? Olha o que é que diz o verso 20 até o verso 21. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. A palavra coração aqui, ela traz a ideia de consciência. Se a nossa consciência, ela nos acusar, Deus é maior do que a nossa consciência, né? É o que diz o texto, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas, ou seja, ainda que em determinados momentos, nem eu, ao me olhar no espelho, me julgue um filho de Deus. E eu não estou falando aqui de permissividade para que você viva do jeito que você quer. Mas haverá momentos em que nos olharemos diante do espelho e iremos nos perguntar, será que de fato eu sou filho de Deus? Deus é maior do que isso. Deus é maior do que nós. Deus é maior do que o nosso coração. E nós somos salvos não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele fez. E isso tranquiliza o nosso coração. Deus é maior do que eu. Deus é maior do que aquilo que eu posso lhe oferecer. Estamos numa obra. Deus ainda não completou a sua obra em nós. Não é isso que diz Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Os ímpios, mesmo eles que nunca ouviram falar de Deus, têm uma consciência que lhes acusa do certo e do errado. Não é à toa que Calvino, por exemplo, ele diz que o homem possui em si o senso do divino, o senso daquilo que é certo e errado. Logicamente não uma compreensão bíblica, mas a consciência do ímpio o acusa em muitos momentos. E aí eu chamo a sua atenção lá para Romanos, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 15, que vai dizer exatamente isso. Romanos 2, 14 ao 15 diz, quanto, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Algumas vezes, falando ainda a respeito dessa questão do amor, nós deixamos de amar o nosso próximo e nossa consciência pesada nos perturba. Mas quando caímos em pecado e nossa consciência nos acusa por falta de amor para com o nosso irmão ou irmã, não devemos nos desesperar como se estivéssemos perdidos, porque Deus conhece os que realmente são seus. E aí nós vemos lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, o texto diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ainda que em determinados momentos, nem você mesmo saiba, tenha certeza se você pertence ao Senhor ou não. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Embora os cristãos possam ter inseguranças, dúvidas quanto à sua salvação, Deus não nos condena. E é interessante, porque eu falo isso num contexto onde Deus nos justifica por meio de Cristo. Não entenda essa colocação como uma colocação de repente, então quer dizer que diante da lei eu posso me comportar do jeito que eu quero. Se você pensa dessa forma, ou você não compreende o que significa a teologia da santificação, ou é provável que você não seja cristão. Mas quando você vai para Romanos capítulo 8, versículo 1, o texto diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Deus não nos condena, porque a nossa condenação, ela foi efetuada em Cristo. Demonstrar amor como um padrão de vida é a prova de que nascemos de novo. Não somos ímpios, se assim procedemos. Verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Como cristãos, podemos sempre nos dirigir a Deus, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Davi testifica essa verdade. Na conclusão de um de seus salmos, ele faz a seguinte oração. Salmo 139, do verso 23 ao verso 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por ser maior do que o nosso coração, Deus terá misericórdia para conosco quando formos até Ele. Nos confrontará, nos confortará e nos tranquilizará por sermos seus filhos. Agora, é provável, se você tem o coração acusando você, se você percebe que você não tem amado de fato, se você percebe que você não tem tido iniciativa de melhorar esse aspecto na sua vida, no que diz respeito à comunhão com os irmãos, se de repente falar mal uns dos outros virou algo comum para nós e pouco estamos nos importando, significa que a nossa consciência, que sim, mostra para nós que de fato nós não temos feito isso, a nossa consciência servirá de juízo contra nós. Olha o que aqui Calvino diz: aquele que jaz condenado pela própria consciência não escapará ao juízo de Deus. É provável que um verdadeiro cristão, em certo momento, ele encontre dificuldades para amar o seu irmão. Mas a Bíblia fala que se nós pecarmos diante de Deus, nós podemos confessar os nossos pecados a Deus, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus irá nos perdoar. Se de fato nós temos dificuldade e clamamos ao Senhor: Senhor, muda meu coração. Eu sei que eu tenho pecado por ser indiferente com meu irmão. Eu sei que eu tenho pecado por alimentar esse tipo de pensamento em relação ao meu irmão. Me ajuda, Senhor. Isso é uma coisa. Agora, não, de repente eu não estou nem aí para isso. Pouco me importa se determinada pessoa vai vir falar comigo. Irmãos, a indiferença é o ódio que João condena também na sua palavra, na palavra de Deus. É possível ter certeza de salvação? É vontade de Deus que seus filhos tenham convicção de que são salvos? Olhe lá, por favor, o capítulo 5 de João, versículo 13. Texto que já lemos algumas vezes. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você tem amado o seu irmão ou tem preferido a indiferença? Se assumirmos uma postura contumaz de desamor para com o nosso irmão, é certo que não somos eleitos de Deus. Mas nós, como falei, nós podemos clamar ao Senhor. Nós podemos pedir para que Ele mude o nosso coração. Não saia daqui hoje com uma falsa esperança, uma falsa segurança de que de fato você é salvo, quando não é. Provérbios capítulo 1, verso 32 ao verso 33, alerta quanto a isso. O texto diz: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É possível. Pessoas que passam a sua jornada na igreja, seguros de que são salvos, mas de repente, ao morrerem, se deparam com uma realidade totalmente diferente. Será que você pode dizer, diante das Escrituras, que você tem certeza que você é salvo em Cristo? Nós aprendemos aqui que é possível nós sabermos isso. Paulo, ele reconhece a eleição dos Tessalonicenses quando ele diz a respeito do amor abnegado,
da fé operosa e da esperança que aqueles irmãos tinham. E ele diz no verso 4, se eu não me engano, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Ninguém pode presumir que está salvo, se não existe amor real em sua vida. Examinemos a nós mesmos com seriedade. Gálatas capítulo 5, verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A consequência de termos convicção da nossa salvação é que temos ousadia para caminharmos em nosso relacionamento com Deus. João tem em mente aqui o acesso a Deus pela oração. É exatamente o que nós vamos ver agora no verso 22, quando ele encerra aqui no verso 21, dizendo, temos confiança diante de Deus. E aí ele entra no verso 22 e fala, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O primeiro benefício que nós temos ao amarmos o nosso irmão é que nós gozamos de segurança de salvação. E o segundo benefício são orações respondidas. É isso que o texto fala. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Deus atenderá os nossos pedidos. Agora é engraçado, é bonito isso, né? Deus vai atender. Então tudo que eu pedir, Deus vai fazer. Não, mas quando a gente olha o contexto de João e olha o contexto desse texto aqui, não é isso que nós vemos. Nós vemos que o Senhor irá atender o nosso pedido, se nós orarmos segundo a sua vontade. Olha o que é que diz lá no verso 14 do capítulo 5 e o verso 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Segundo, se obedecermos os seus mandamentos. Observe, não há um relacionamento de troca. Mas o ponto é que nós passamos simplesmente nesse envolvimento com o Senhor a desejarmos o que Ele deseja. E não é à toa que lá em João capítulo 14, versículo 13 ao versículo 15, Jesus ele vai encorajar os discípulos a orar e ele diz o seguinte, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei. Quando ele diz pedir em meu nome, ele não está falando aqui que tudo que você pedir, Deus vai atender. Mas em tudo aquilo que você pedir em meu nome, Deus irá responder. Ou seja, tudo aquilo que você pedir, como se eu estivesse pedindo, Deus irá fazer. Porque você irá pedir tão somente aquilo que eu desejo. Sabe quando você de repente manda uma criança na mercearia, não sei como é que chama aqui, se é mercearia, bodega, sei lá. Bodega ou na mercearia? Nossa. Depois vocês me dizem o que foi que eu falei, tá? Então, imagina que você manda o seu filho numa mercearia. E o dono da mercearia, ele conhece você. E aí você manda o seu filho de 7 anos. Aí você manda o seu filho ir lá e trazer, sei lá, imagina aí, uma lata de sardinha, um pacote de macarrão, uma Coca-Cola de 2 litros. Você acha que consegue? Então, vamos aumentar a idade dessa criança, 10 anos. Então essa criança chega lá e fala, olha, eu vim aqui, meu pai pediu para eu vir pegar tudo isso. O dono da mercearia, ele vai dar, porque ele sabe que quem está pedindo, na verdade, aquilo é o pai. Porque ele sabe que se a criança chega ali, me dá aqui 10 chiclete aí, eu quero 30 barras de chocolate, não sei o que, ele sabe que não é o pai que está pedindo aquilo. Mas aquele pedido ali, é um pedido convincente, é o seu pai que está pedindo. E ele dá porque ele foi ali em nome do pai dele. Ele não foi ali no nome dele, ele não foi ali se representando, mas ele foi ali representando Cristo. Eu não estou falando aqui de mediação, mas eu estou falando aqui do que significa orar em nome de Jesus. É exatamente isso. E é por isso, irmãos, que muitas vezes nós usamos o nome de Deus em vão, quando nós oramos sem termos uma consciência daquilo que o Senhor espera de nós na sua palavra, oramos de qualquer jeito e no final dizemos em nome de Jesus. Pedimos o que Deus não pediria. E louvado seja Deus, que não atende
a todas as nossas orações. Ele faz tão somente aquilo que é a sua vontade soberana. O texto continua, lá de João 14, 13 e 15. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O texto mesmo nos diz o motivo pelo qual Deus responde às nossas orações. O que é que o texto diz aí? Verso 21, e por mais que isso seja verso 22, por mais que isso seja uma dificuldade para você, é o que o texto está dizendo. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Não é um relacionamento de barganha com Deus. É simplesmente o fato de que os mandamentos do Senhor, eles estão internalizados no meu coração, e eu passo tão somente a desejar o que Deus desejaria. Guardo no coração a tua palavra. Não é simplesmente uma guarda onde eu fico ali preocupado, não, mas é por isso que o salmista ele pede a Deus que coloque amor no coração dele, pelas Escrituras. É o que nós precisamos pedir. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, quando nós tememos o Senhor, as nossas orações elas mudam. Nós passamos a orar segundo a vontade de Deus. E não é à toa que determinadas coisas não acontecem na nossa vida, porque nós pedimos mal. E pedimos mal porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós não conhecemos a vontade de Deus. E isso sim gera insegurança quanto à nossa salvação. No Salmo 37, versículo 4, o texto fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A ideia é de quanto mais eu estou envolvido com Deus, mais, por meio da sua palavra, eu vou orar aquilo que Ele espera que eu faça. E aí é interessante, porque sim, as nossas orações elas devem agradar ao Senhor. E aí nós lembramos de uma oração bem conhecida, que agradou o Senhor e Deus respondeu essa oração. 1 Reis capítulo 3, versículo 10, nós temos a oração de Salomão. Vocês lembram o que foi que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. Olha o que aqui diz o texto. 1 Reis, capítulo 3, versículo 10. Estas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Nós temos um privilégio, irmãos. Deus estabeleceu como meio para executar os seus decretos a oração. A oração é um meio de Deus, uma providência do Senhor, para nós, eleitos dele. Para que através das orações, é claro que os decretos de Deus, eles serão executados na história, quer você ore, quer não. Mas Deus estabeleceu a oração como um meio para executar a sua vontade. Pode parecer meio contraditório, mas foi isso que o Senhor fez por nós. E esse é um privilégio que nós temos. Mas os ímpios não têm esse privilégio. E aí nós olhamos, por exemplo, para Provérbios, no capítulo 21, versículo 27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Mas isso não fala de oração, isso fala de repente, uma atitude bondosa, sei lá. Mas quando você vai para Provérbios 28, versículo 9, o texto diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Deus atende a oração dos seus filhos. É um privilégio para nós podermos orar ao Senhor. É um privilégio para nós podermos colocar diante de Deus as nossas questões. Porque o texto, quando ele diz aqui, e aquilo que pedimos, dele recebemos, aquilo, ele não está aqui dizendo o que é, pode ser qualquer coisa. Agora, qualquer coisa que esteja dentro da vontade do nosso Deus. A eficácia da oração dos crentes está naquilo que Cristo fez, e não naquilo que eles são ou fizeram. É somente pela mediação de Cristo que nossos pedidos são ouvidos por Deus. Deus nos ouve, porque há um intercessor entre nós e Ele, o seu Filho, o justo. Mas que nós vemos lá em João capítulo 2, quando nós olhamos que Ele é o nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas a pergunta que fica diante desse texto nossas orações têm refletido a natureza do Redentor? Temos pedido o que Jesus pediria? Temos orado pelos motivos certos? Ou simplesmente temos orado?
Para termos certeza de que nossas orações serão ouvidas, precisamos estar certos de que temos buscado observar os mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é isso que ele vai dizer no verso seguinte. Olha aí o versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Aquilo que diz João 6, 39, 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O resumo da lei aqui é exatamente isso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o grande resumo da lei. E aí, a terceira coisa que nós temos aqui, o terceiro benefício que nós temos ao amarmos os nossos irmãos e que isso traz segurança de salvação para nós, é a presença permanente do Espírito Santo em nós. Olha o que é que diz o verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conheceremos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nós somos ligados ao Senhor, não simplesmente por uma experiência mística qualquer. Nós somos ligados ao Senhor se nós guardamos os seus mandamentos. Isso evidencia que de fato nós permanecemos em Deus e Deus permanece em nós. Não é isso que diz lá, 1 João 2, 3? Abre aí, por favor. Olha o que é que diz lá, 1 João 2, 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então, a guarda dos mandamentos do Senhor é uma evidência que de fato nós o conhecemos. E quando você vai para o verso 6, ele vai dizer, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Se nós permanecemos nele, e ele permanece em nós, inevitavelmente nós amamos os nossos irmãos. Não tem outra forma de nós evidenciarmos a presença de Deus em nós, senão pelo amor. Deus é amor. Essa é a marca distintiva do crente. Nós amamos. E o Espírito Santo de Deus, porque é Deus permanecendo em nós, o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a fazermos tão somente a vontade do nosso Deus. Como saberemos que Deus permanece em nós? E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Podemos ter a certeza de que o Espírito está em nós pela manifestação do amor pelos irmãos. O Espírito Santo de Deus é o selo que nos garante que somos de fato filhos de Deus. Olha o que aqui diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14. Efésios 1, do verso 13 ao verso 14. Diz o texto: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Interessante isso, porque a presença do Espírito Santo de Deus em nós, não só vai testificar para nós que de fato nós somos filhos dele, como vai levar os nossos olhos para a eternidade. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, porque isso é penhor. É como se Deus tivesse, de fato, ele deixou uma marca em nós, dizendo para nós que um dia ele voltará para nos buscar. É isso que nós aprendemos lá em João capítulo 14, quando Jesus diz que vai preparar um lar. E quando ele estiver preparado lá, ele vai voltar para nos buscar. E a presença do Espírito Santo de Deus em nós é exatamente a certeza que nós temos, que de fato o Senhor voltará para nos buscar como seus filhos. Mas como é que isso pode ser fortalecido nos nossos corações? Pelo amor que nós temos pelos nossos irmãos, pelo amor que nós temos a Deus sobre todas as coisas.
O Espírito testifica com o nosso espírito que de fato somos filhos de Deus. Romanos 8, 16, 17, um texto que nós lemos na liturgia, fala: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, mais uma vez, apontando para a eternidade. Não se contente simplesmente com o fato de estar como membro da igreja. Não se contente simplesmente com o fato de estar fazendo algo na igreja. Não se contente com o fato de repente cantar. Não se contente com o fato de estar aqui e pregar. Não se contente com isso. Se contente quando você perceber os frutos do Senhor na sua vida. E esses frutos, eles se resumirão em duas coisas: amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo. Se essas coisas elas se evidenciam nas nossas vidas e elas vão amadurecendo no nosso coração, nós podemos ter a certeza que de fato nós somos salvos. Nós podemos ter a certeza que de fato nós somos filhos de Deus. Nós muitas vezes caímos no desânimo, ou de repente algum cristão ou alguém aqui, eu não sei, de repente desistiu: não quero mais pensar nisso. Não desista, encare o problema de frente e não se contente até você ter certeza diante da palavra que de fato você é um filho de Deus, um verdadeiro servo do Senhor. Que Deus nos ajude. Eu gostaria de concluir esse momento com a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, que diz o seguinte: qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto, de coração, para viver para Ele, de agora em diante. Que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus.